A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o professor Diácono Lucas Evangelista. E hoje nós vamos terminar, então, a matéria de Epístolas Paulinas, com Tito e Filemon. Amém? Então essas duas matérias, esses dois livros, melhor dizendo, esses dois livros, Tito e Filemon, vão dar encerramento a esta matéria que é linda e maravilhosa, que é justamente as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. A carta que Paulo ele vai escrever para Tito, ela vai ser muito parecida com a carta que ele escreveu para Timóteo. Por quê? Porque da mesma forma como Timóteo era discípulo de Paulo, o Tito também é. Então, a forma de escrita, a época mais ou menos em que foi escrita, a sua autoria, o modo de se relacionar vai ser muito parecido, justamente por essa relação que o Paulo tinha entre os seus discípulos. Ok? Então, o Timóteo e o Tito são dois jovens que conheceram Paulo, foram ensinados, instruídos, foram jovens que tiveram essa relação muito próxima com Paulo, e Paulo vai dar as cartas pastorais, que são cartas instruindo tanto Timóteo quanto Tito na sua exerção, o seu exercício do ministério, ok? Então Tito foi um convertido através do ministério de Paulo, então ele se converteu a partir do que Paulo ensinava, do que o Paulo pregava. Então Paulo foi aí um instrumento de Deus para que Tito fosse convertido durante a primeira viagem missionária. Então Timóteo, ele vai ser apresentado para Paulo na segunda viagem, ok? Na segunda viagem missionária que nós vamos conhecer e ouvir falar de Timóteo. O Tito é diferente, ele vai conhecer Paulo na primeira. Então, lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 4, diz assim que o Paulo chama Tito de meu verdadeiro filho. Então, essa relação íntima que tinha Paulo e Tito é demonstrada através de como Paulo vai apresentar, ou ele vai escrever na introdução da carta para Tito. Por que isso é importante e relevante? Porque nós vemos aqui, e nós vamos ver isso principalmente na carta para Timóteo, na carta para Tito e, conseguinte, na carta para Filemon, que são cartas para indivíduos, não para um grupo, não para uma igreja. Como, por exemplo, a carta aos Colossenses, aos Romanos, aos Coríntios. A diferença está no modo como ele vai apresentar a carta. Ele não está escrevendo a carta para a igreja, mas agora está escrevendo a carta para pessoas específicas com propósitos específicos. Então, essa intimidade que ele tinha com o Tito vai demonstrar o porquê da necessidade de escrever essa carta. Da mesma forma como ele tinha a necessidade de escrever a carta para Timóteo. O Tito, ele era pagão de nascença, ou seja, o que é pagão de nascença? Ele não era judaizante, ou seja, ele não era convertido ao judaísmo. Ele era gentil, que posteriormente se converteu ao cristianismo durante a primeira viagem missionária através do apóstolo Paulo, ok? Isso vai demonstrar o seguinte, que existe agora uma diferença entre o Tito e o Timóteo. O Tito, ele não conhecia, ele não fazia parte e não era convertido. O Timóteo não, ele já tinha uma base familiar através da sua avó e da sua mãe que já ensinavam ele. Tito foi companheiro de Paulo na segunda, então ele conhece o Paulo na primeira
e já se torna companheiro, auxiliador, cooperador de Paulo na segunda viagem missionária. Isso está registrado em Gálatas. Tito foi enviado para Corinto quando a lealdade e a obediência daquela igreja estava em crise, que é justamente aqueles momentos em que o Paulo ele vai escrever as cartas pastorais para aquela igreja. Foi o portador da carta severa para a igreja de Coríntios e o problema foi resolvido. Então, o Tito, ele era um cooperador, um ajudante de Paulo, um mensageiro, para enviar também informações duras e pesadas, que é justamente essa carta severa que nos é apresentada nas cartas aos Coríntios. Por quê? Porque existe algumas cartas que não foram encontradas, como por exemplo esta em específico. Existe uma diferença na cartas aos Coríntios, que é a primeira carta que nós temos na Bíblia é a segunda, porque o Paulo já havia anteriormente escrito uma outra. Então, a primeira carta, ela se perdeu, e a primeira carta que nós temos na Bíblia é a segunda, e a segunda é a terceira. Isso vai apontar que Tito já estava trabalhando na obra juntamente com Paulo, porque ele foi um dos mensageiros para enviar essa carta para resolver aquele problema que existia na igreja de Corinto. Então, os problemas existiam desde aquela igreja de Corinto até outras, porque ele escreveu muitas cartas para as igrejas. Era um problema que existia na igreja primitiva. A igreja estava dando seus primeiros passos e ela também não era isenta de problemas. Por quê? Porque enquanto há ser humano na igreja, há problema. Só que o problema existe para ser resolvido. E o Tito era usado por Deus e Paulo reconhecia o Tito através da sua obra, do seu ministério, e usava ele na obra. O temperamento de Tito era diferente do Timóteo. O Timóteo, o Paulo fala para ele ser firme. Para o Timóteo, Paulo fala para ele ser resistente. Para Timóteo, ele fala que o Timóteo tem que ter uma postura, autoridade. Agora, o Tito é diferente. Ele já tinha, naturalmente, um temperamento mais forte. E o tempo do seu ministério ao lado do Paulo foi ainda mais longo comparado ao do Timóteo. Então, os dois foram os discípulos de Paulo, mas eles tinham temperamentos diferentes. E eles tiveram tempo junto a Paulo diferente. Por quê? Timóteo só vai conhecer o Paulo na segunda viagem. O Tito conhece na primeira e na segunda já está andando e ajudando Paulo no ministério. Isso não quer dizer que o Tito era melhor que Timóteo, ou Timóteo era melhor que Tito. Não tem nada a ver. O que nós estamos observando aqui é a relação entre discípulo e mestre. Entre o discipulado e o discípulo. Como era essa relação? Tito teve a tarefa de estabelecer um ministério apropriadamente ordenado em todas as cidades de Creta. Ok? A carta pastoral que é para Tito também é para os cristãos de toda a época do cristianismo. Então, essas cartas pastorais, que era escrito pelo apóstolo, elas são ainda muito relevantes para os nossos dias, mesmo ele escrevendo especificamente para Tito, ou, por exemplo, para Timóteo, ou como nós vamos ver daqui a pouco, para Filemon. Elas ainda trazem uma importância muito grande, porque essa instrução são instruções que também são para as nossas vidas. Porque ele vai apontar as seguintes relações. Ele vai querer apontar sobre a resistência às heresias entrarem na igreja. E é um problema que nós vemos ainda hoje em dia.
é muito atual. Conservar a ortodoxia ou os costumes é justamente algo que ainda é muito debatido hoje. O que tem que ser conservado e o que pode ser mudado? O que está entrando nas nossas igrejas que é heresia e que tem que ser combatido, e o que pode vir e entrar na nossa igreja? É algo que o Paulo vai trazer para Tito para que ele tenha esse cuidado. Pregar com intensa devoção. Ter cuidado na seleção de outros pastores. Olha que interessante. Então, isso aqui é algo que também é importante para os nossos dias. A separação ao obreiro para o ministério é algo que não é brincadeira. É algo que não pode ser levado na meninice. Não pode ser levado de forma infantil. O cuidado com a separação para o obreiro no ministério nós vemos inicialmente através de Jesus, separando os seus discípulos. Só que nós vamos ver que ele vai ganhar forma e estrutura em Atos, capítulo de número 6, através da seleção dos diáconos. Até então, não eram chamados diáconos. É que no original, o servir à mesa, a palavra é diácono, que significa servir. Mas nós vamos ver lá 3 grandes características para a separação para aquela obra, que era ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria e ter uma conduta condizente com a obra que iria ser exercida. Ou seja, tinha que ter uma vida que era uma vida santa, uma vida que ninguém pudesse falar mal ou que ninguém pudesse dizer que essa pessoa não tinha condições de servir à mesa, ser cheia do Espírito Santo e também ter sabedoria. Então, aqui na descrição, primeiramente de Jesus, depois em Atos, e o Paulo ele vai estruturar isso muito bem no decorrer das suas cartas, essa seleção, como observar a pessoa, se ela tinha condições ou não para o ministério, ela também vai trazer como uma das questões fundamentais para que Tito levasse em consideração. Outro ponto também, sustentar o ministério e disciplinar ao mesmo. Como reconhecer alguém para o ministério e quando disciplinar de acordo com a necessidade? Olha como essa carta ela é atual. E ela sempre será atual, até Jesus voltar. Como eu reconheço alguém para a obra? E de acordo com a situação, como disciplinar alguém? Nós vemos também esse mesmo ponto abordado pelo próprio apóstolo Paulo quando ele vai escrever Timóteo. Quando ele vai dizer como ele falar ou como ele corrigir as pessoas de mais idade na igreja e as mulheres que eram viúvas. Então, de acordo com a situação da pessoa, como é que você corrige? Como é que você aborda a pessoa? Como é que você fala? Tudo isso já era ensinado desde aquela época. Supervisionar os cultos de adoração. Isso daqui também é algo que o apóstolo vai trazer como importante, ok? Proteger os que sofrem necessidades especiais. Isso daqui também foi tratado na carta a Timóteo. As pessoas de mais idade, órfãos e viúvas, era uma classe dentro da igreja que existia uma preocupação muito grande em cuidar delas. Então esse cuidado com essas pessoas, justamente que vem daí o levantamento dos diáconos em Atos 6. Esse cuidado especial que a igreja primitiva tinha com esse grupo de pessoas é um foco que o apóstolo ele vai trazer para Tito também. Então, saudação, as qualificações dos anciãos e supervisores, aí está o ministério pastoral,
dever dos supervisores e combater os falsos ensinamentos. Então ele vai mostrar primeiro como reconhecer quais são as qualificações necessárias para o ministério e como esse ministério depois tem que exercer a sua função na igreja. Não adianta consagrar por consagrar. Não adianta dar um título por dar um título. É a consagração para a obra. E a obra tem que ser feita. Então, quais são os deveres que esses supervisores, esses anciões, esse ministério pastoral tem que ter dentro da igreja? O Paulo vai ensinar. Combater os falsos ensinamentos. E como é que essas pessoas terão condições de combater esses falsos ensinamentos? Através do estudo e através do ensino da palavra. Então, se a pessoa não tem condições de ensinar a verdadeira palavra, ela não tem condições de combater as palavras e os ensinamentos falsos. Então, as qualificações vão entrar dentro dos deveres. Os deveres dos supervisores em relação às consagrações, a separação à obra, as condutas dessas pessoas, quais são a conduta que essa pessoa tem que ter perante a igreja, a conduta cristã, sendo ou não uma pessoa que tenha um ministério na igreja, qual é a conduta do verdadeiro cristão e qual é a relação e qual que é o distanciamento que tem que ter entre o cristão e o mundo, e também a conduta ideal que deve ser demonstrada através das suas obras. Então, o crente, o cristão, não pode ser apenas um cristão nas palavras, mas nas ações. E isso é um ponto que o Paulo vai tratar muito com o Tito. Não que o Tito não vivesse, não é isso que a gente está observando, mas são instruções para Tito, como um obreiro, como um pastor que cuida de um rebanho, ter condições de observar, ensinar e instruir de forma correta. Ok? Então, o Paulo tinha condições de ensinar Tito porque o Tito foi discípulo de Paulo. Então, numa questão hierárquica de respeito, Paulo tinha condições de ensinar, de instruir. E veja bem, essa carta ela foi escrita muito próxima às cartas de Timóteo. E nós sabemos que as cartas de Timóteo foram as últimas cartas escritas. Então, Paulo ele está preso e está para morrer. Então ele precisa, e ele está ciente que ele precisa das últimas instruções, porque a qualquer momento ele vai ser então aceito e recebido no céu. Mas enquanto ele está na terra, ele está exercendo o seu ministério, o seu dever. E o dever para com Tito é dar as últimas instruções. Então esse conteúdo da sua carta é muito atual e sempre será atual, por isso que nós temos na nossa Bíblia, a Bíblia ela é atual por inteira. Ela vai apontar então as necessidades de observar a obra de Deus dentro da igreja. Quem pode exercer, como pode ser exercida, quem pode ser chamado, quem pode ser reconhecido, como observar essa pessoa após a consagração, como se necessário disciplinar essa pessoa. Tudo isso foi retratado nessa carta. Bem, vamos dar seguimento então. São cartas curtas, meus queridos alunos. Então, nós não vamos perder muito tempo em falar em cada uma delas. A última carta que vai entrar aqui nas cartas paulinas é a carta escrita a Filemon. E essa é uma das cartas mais lindas que nós temos na Bíblia, porque vai trazer então um significado muito importante em relação ao verdadeiro amor de Cristo. Essa carta ela vai ser escrita por Paulo para Filemon acerca de Onésimo. Então Paulo está escrevendo para Filemon, que foi um homem que Paulo ganhou para Cristo, porque Onésimo era escravo de Filemon, roubou seu senhor e fugiu. Só que quando ele fugiu, ele teve um encontro com Deus
E quando ele se converte, o Paulo vai ensinar Onésimo qual é o caminho correto que ele tem que seguir. E através da escrita dessa carta, vai ser justamente esse encontro que vai ter Onésimo com Filemon, e como Paulo vai auxiliar para que tanto Onésimo e Filemon, que sofreram, tiveram essa dificuldade passada, vão ter o seu relacionamento restabelecido a partir da luz da palavra. Então, essa carta vai fazer parte da carta escrita enquanto Paulo está na prisão. Nós sabemos que Paulo ele foi preso aí 3 vezes. Então, nós não sabemos a qual prisão Paulo estava. Alguns acreditam que provavelmente ele já estava em Roma já. A primeira prisão em Roma. Mas nós não podemos afirmar. O cunho da carta vai ser principalmente pessoal, porque ele está escrevendo para um amigo, que é o Filemon, mas também ética, porque é o modo como a ética cristã vai aceitar o que aconteceu através de Filemon e Onésimo. Porque, assim, pela ética cultural, o Onésimo era um servo, era um escravo de Filemon. Quando um escravo roubava o seu senhor, pela cultura, o seu senhor, quando capturava esse servo, esse escravo, ele poderia puni-lo através de agressões, de um dano físico, mas ele também poderia puni-lo com a morte. Então, pela ótica cultural da época, pelos costumes, o Filemon tinha total e pleno direito a, se ele quiser, matar o Onésimo. Só que o Paulo vai intervir através dessa carta para instruir Filemon a como receber Onésimo, porque os dois agora aceitaram e reconheceram a Jesus. Eles não podem mais seguir os costumes errados da sociedade. E agora essa instrução vai vir através dessa carta. Vamos dar seguimento. A data aqui da carta se a epístola foi escrita provavelmente nos idos em que ele escreveu a carta aos Efésios e aos Colossenses, então provavelmente nós sabemos que a carta foi escrita em 54 depois de Cristo. Mas veja bem, essa questão de data é sempre complicado, porque existe pontos de vista diferentes dentro dos biblistas e dentro dos teólogos. Alguns acreditam que ela foi escrita junto com as cartas aos Efésios e aos Colossenses por volta de 54 depois de Cristo, e outro grupo acredita que ele estava preso pela sua primeira vez em Roma, então provavelmente entre 58 e 62 depois de Cristo. Então, os motivos da carta. O Onésimo era um escravo de Filemon. Ele furtou seu senhor e fugiu. E depois teve um encontro com Jesus, aceitou. E agora Onésimo vai ser instruído por Paulo. E Paulo preso para voltar a Filemon, se reconciliar. E através da carta, vai ser a carta que vai instruir Filemon como receber o Onésimo. Então, o Paulo foi usado por Deus para que Onésimo fosse então convertido e depois dessa conversão, instruído. Então, a instrução vem depois da conversão. Então, o Onésimo já tinha aceitado a Jesus e através dessa conversão, o Paulo agora vai instruir. Então, o motivo desta epístola é a defesa que Paulo vai usar, os argumentos que Paulo vai usar a favor de Onésimo. Então, a lei dava para Filemon total direito de, se quiser, castigar ou matar o seu servo. Mas o Paulo, então, vai mostrar como ele pode usar do amor que Jesus também teve
para receber e para entender como a prática da sociedade não pode intervir no amor de Jesus Cristo. Filemão era o proprietário do Onésimo, isso eu já falei, residia então provavelmente na cidade de Colosso, ok? Por quê? Porque lá em Colossenses, o Paulo ele vai mandar o Onésimo. Então acredita-se que o Filemão era da cidade de Colosso, justamente por Paulo estar enviando Onésimo. Então, em Colossenses 4:9, ele está enviando alguns irmãos e dizendo que ele está enviando esses irmãos para Colossos e entre esses irmãos é o Onésimo. Então, acredita-se que o Onésimo está indo para Colossos para encontrar o Filemão, está levando a carta. Mas isso é uma conjectura, ok? Alguns biblistas conjecturam que Filemão morava também em Laodiceia. Então, a divergência entre a localidade está entre Laodiceia e Colosso. Então, essa é uma das duas prováveis cidades que morava Filemão. A conversão de Filemão, da mesma forma como Onésimo, veio através do ministério de Paulo. Então, por isso que o Paulo vai escrever com essa intimidade e com esse carinho para Filemão, da mesma forma como ele também tinha esse carinho por Onésimo. E ele vai ter essa preocupação com os dois, tanto com um quanto com o outro. Esse caráter nobre, esse amor que Jesus Cristo teve pela humanidade, é o mesmo carinho e amor que o Filemão, que aceitou a Jesus, e o Onésimo, que aceitou a Jesus, também tem que ter um pelo outro. Então, eles poderiam ser açoitados, os escravos, marcados com ferro, crucificados, vários tipos de danos físicos, até a morte, se necessário, para que eles pudessem então ser punidos pelos crimes que eles cometiam. Então, a escravatura era um costume da época. Paulo em nenhum momento ele vai criticar a escravidão. Ele não vai criticar esse costume. O que ele vai apontar aqui para Onésimo e para Filemão é como, mesmo eles sendo senhor e escravo, eles têm que conviver a partir do costume da época. Então tem como eles conviverem mesmo na escravidão e serem salvos. Tem como o servo e tem como o senhor viver em comunhão. Então eles trabalhavam normalmente como criados, como caseiros, cuidando de animais, várias áreas dentro do Império Romano. Só que esse convívio ele havia sido rompido através da atitude de Onésimo. Então a aceitação agora de Filemão vai apontar se a conversão realmente aconteceu. Porque Filemão, ele aceitou a Jesus a partir do ministério de Paulo. O Onésimo já tinha dado o primeiro passo de aceitar voltar ao seu senhor levando a carta. Então o primeiro passo já havia vindo de Onésimo. Agora quem deveria aceitar era o Filemão. Então, essa intervenção de Paulo é esse cuidado de auxiliar e de instruir que o verdadeiro crente tem que ter a conduta não só na fala, mas na vida também através de atitudes. Então, justamente por isso que essa é uma das cartas mais reconhecida como uma das mais lindas que existe, por esse amor estampado através do reconhecimento que Jesus morreu por mim, eu também tenho que aceitar o meu próximo a partir do que ele fez contra mim. Então esta epístola apresenta um exemplo encantador e magistral do amor cristão.
ok? Então, meus alunos, que Deus abençoe a vida de todos. A paz do Senhor Jesus. Nós terminamos aqui mais uma matéria linda, que é as Epístolas Paulinas. Espero que os alunos que nos assistiram sejam edificados com esse ensinamento, ok? Todas as cartas das epístolas escritas pelo apóstolo Paulo são todas relevantes para os nossos dias. Traz um ensinamento importante, mas que nós possamos usá-las e nós possamos aprender mais a cada dia com elas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado